Fala galerinha, professor Valci aqui chegando com vocês, né, para a gente falar mais sobre Cartago, né? Nós falamos sobre a ascensão de Cartago, como ela surgiu, qual era o papel dela ali no Mediterrâneo, e agora vamos falar de como foi que Cartago saiu do mapa, o que aconteceu com Cartago, quem arrumou conflito com Cartago, pensando o quê? Chegar no topo até que é fácil. Ficar lá em cima, aí já é outra história. Vamos lá. Então, política externa. Cartago ela vai buscar, né? Nós vimos aí, ela era comercial. Então ela busca fazer negócios com todo mundo. Só que aí vai acontecer o quê? Ela vai começar, seus governantes vão começar a querer invadir territórios, conquistar territórios. E essa expansão territorial de Cartago vai acabar atraindo a inimizade de alguns povos. Então ela vai montar um forte exército, né? Uma das figuras mais emblemáticas, um dos caras mais famosos desses exércitos aí formados por Cartago vai ser Aníbal, o cara que lutava usando elefantes. E ele vai partir aí para algumas áreas, principalmente da Península Ibérica, né, ali onde é Espanha e Portugal. Então, para assegurar suas conquistas, além de uma marinha de guerra poderosa, os cartagineses mantinham um grande exército de mercenários líbios. Então, o que são mercenários? São aqueles soldados que lutam por dinheiro. Tá nem aí se ele está lutando pela França, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pagou, está lutando. Após o século IV a.C., os cartagineses passaram a contratar generais gregos para comandar as tropas africanas. Olha só, pega uma tropa africana, traz um general grego, monta ali o seu esquema e vamos para a guerra. Elefantes. Os gregos trouxeram para Cartago o uso de elefantes como arma de guerra, técnica originária da Índia, que é essa técnica de lutar com elefantes que derrubou lá, lembra quando nós falamos da Macedônia, Alexandre? Então, é quando os macedônios chegam e encontram um exército que lutava com elefantes que as tropas de Alexandre vão ser destruídas. E aí os cartagineses vão levar isso lá para a África. E aqui o grande problema de Cartago. Ele vai arrumar briga com Roma. Então, essa inimizade com Roma vai ser o ponto de declínio de Cartago. E as famosas guerras púnicas. Nós vamos falar das guerras púnicas agora, e daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho nela de novo, que é quando falarmos de Roma, guerras púnicas vão estar envolvidas em Roma também. E por que púnica? Púnica era a maneira como os romanos chamavam os cartagineses. Punici. Então, a guerra contra os Punici virou-se guerras púnicas. Então, Primeira Guerra Púnica. A guerra entre Cartago e Roma teve início com a luta pela supremacia comercial. Então, começa primeiro uma disputa comercial. Ali disputa pelas áreas da Península Itálica, Sicília, a ponta da bota. Cartago começa a guerra com grande poder marítimo, enquanto Roma não tinha nada além de uma pequena frota de navios. Então, nós já sabemos que marítima, que os navios de Cartago, os navios de guerra, a marinha cartaginese era forte. Então, nesse ponto aí, Roma não teria chance. E Roma vai sofrer várias derrotas. Então, embora Roma houvesse sofrido severas perdas durante a guerra, inclusive o aniquilamento de um exército que invadiram o norte da África, a destruição de centenas de navios em batalhas,
os romanos foram capazes de construir uma poderosa marinha e utilizar suas alianças na Sicília para conseguir expulsar os cartagineses da ilha. Então aí, o que vai acontecer? Cartago luta só. E Roma começa a fazer aliados. Pessoas que são inimigas de Cartago se aliam a Roma contra Cartago. Por fim, Roma venceu Cartago, principalmente em um exército, confiando principalmente, Cartago que confiara principalmente em um exército de mercenários. Então, qual é o problema de um exército de mercenários? Quando o negócio começa a ficar ruim, eles vão embora, eles fogem, eles abandonam. A diferença do romano, ele estava lutando por Roma. Aquela coisa de, sou romano, vou lutar pela minha terra. Cartago não tinha isso. Os soldados cartagineses, eles eram contratados. Então o negócio começava a ficar ruim, ele podia ir embora. Segunda Guerra Púnica. Vamos lá. A expansão cartaginesa na Península Ibérica acelerou a Segunda Guerra Púnica, principalmente quando os cartagineses invadiram a cidade de Sagunto, que na época era aliada a Roma. O exército cartaginês era comandado por Aníbal, cujo gênio militar assombrava os inimigos. Aníbal conduziu militares em uma batalha na qual destruiu completamente um exército romano composto por 60.000 soldados, a maior concentração de forças isoladas que Roma já pusera em campanha. Apesar de todas as batalhas que disputou na Itália, o exército de Aníbal foi derrotado pelos romanos em Zama, no norte da África, em batalha que assinalou o fim da Segunda Guerra Púnica. Então, mesmo com um exército forte comandado por Aníbal, Roma e seus aliados conseguiram, mais uma vez, derrotar Cartago. Então, aí eu volto a dizer que a grande questão de Cartago nas guerras era lutar só com um exército de pessoas contratadas, pessoas que vinham de outras regiões. Terceira Guerra Púnica. Princípio de paz, período de paz. Então, na Segunda Guerra Púnica, vai ter um acordo aí. Então, olha, a Segunda Guerra Púnica deixou Roma como a única grande potência da parte ocidental do Mediterrâneo. As duas cidades finalmente entraram em um período de paz. Cartago não podia mais guerrear nem estabelecer rotas comerciais sem o consentimento de Roma. Então, Cartago, antes dominada pelos fenícios, né? Nós vimos o povo fenício, o povo berbere, que controlava tudo, agora é dominada por quem? Por Roma. Continua o comércio, continua um grande ponto de integração de mercadorias, mas agora quem controla a cidade são os romanos. Eles só vendem para quem os romanos determinarem, só podem ir além do que eles já tinham de rota se os romanos autorizarem, então eles ficam meio que controlados pelos romanos. Retomada comercial. Em pouco mais de meio século, produtos colhidos em Cartago já estavam rivalizando com produtos romanos. Então, em 152 a.C., um senador romano viajou para Cartago e ficou impressionado com a prosperidade da região. A partir de então, todos os seus discursos no Senado, independentemente do assunto tratado, era terminado com a seguinte frase: Delenda est Cartago, isto é, Cartago precisa ser destruída. Então, o que vai acontecer? Eles acharam que Cartago ia regredir. A Cartago agora está controlada, a gente que manda no comércio, Cartago vai acabar. Se enganaram. Os comerciantes fenícios, os comerciantes berberes que continuavam indo a Cartago, continuaram levando novos produtos, esses novos produtos continuaram fazendo, digamos, sucesso no mercado, e Cartago cresceu de novo comercialmente. E aí Roma, que já tinha um certo controle por Cartago, inclusive no final da Segunda Guerra Púnica, Cartago ficou proibida de guerrear, proibida de contra-atacar sem a autorização de Roma,
que era uma maneira de Roma evitar que Cartago atacasse a cidade romana. Então, Cartago ficou meio que visada por Roma. Númidas. Aí o que os romanos vão fazer? Os romanos tinham aquela questão, né? Somos amigos de Cartago, Cartago não pode atacar, e Roma não atacava os cartagineses. Mas Roma contratou um povo africano para o povo africano atacar Cartago. Aí era o povo africano atacando Cartago, os cartagineses pedindo autorização para Roma para se defender, e Roma fingindo que não estava acontecendo nada. Roma não dava autorização para Cartago se defender. Olha que legal. Então era uma armadilha romana. Durante 3 anos, o Senado cartaginês pediu a Roma o direito de defesa, sendo ignorado, até que eles resolveram atacar, se defender. E aí, quando eles se defenderam, Roma usou o pretexto: vocês descumpriram o acordo, vocês entraram em guerra sem a nossa autorização. E aí Roma partiu para o ataque também. Aí Cartago já estava enfraquecida, depois de 3 anos de ataques dos Númidas. E agora sofre o ataque romano. Vai ser a queda de Cartago. Então, assim Cartago foi completamente destruída. Roma escravizou os cartagineses sobreviventes, além de transformar a região em uma província romana na África. Após essa guerra, Roma ganhou destaque definitivo como maior potência da antiguidade, conquistando cada vez mais territórios e expandindo suas áreas de influência nos 2 séculos seguintes. Então, Roma fez a armadilha e o plano deu certo. Agora Cartago não existia mais. Agora Cartago era um território romano. E aí nós vamos, né, então, para a ascensão de Roma. Isso aí, essa manobra de Roma em Cartago, faz com que ela cresça, com que ela chegue ao topo. Porém, agora nós vamos ver, nós vimos aí as guerras púnicas, né? Nós vimos aí como Roma ficou poderosa. Mas nós não vimos ainda como Roma surgiu. Nós vamos ver agora como surgiu Roma. A lenda, o que diz a história mesmo, o que diz o miticismo. Então, vamos lá. Olha aí a Itália, a famosa bota. Então, em Roma desenvolveu-se uma das sociedades urbanas mais poderosas do mundo antigo. A cidade de Roma, situada na Península Itálica, foi formada provavelmente pela união das aldeias que existiam em colinas à margens do rio Tibre, no século 8 a.C. Olha, a gente vai sempre falar assim, Península Itálica. Por quê? Essa região aqui, ela era formada por várias cidades importantes que dominavam a região. Sicília, Roma, Gênova, Veneza. Não era ainda um país unificado, né? Não era ainda a Itália, certo? Terras férteis. A Península Itálica possuía terras muito férteis e água em grande quantidade, o que favorece a agricultura. A abundância de alimentos atraiu povos de várias regiões. E aí também, né, a questão do mar Mediterrâneo ao redor, que facilita a integração com outros povos. Etruscos e gregos. No norte da península, os etruscos, povo de origem desconhecida, desenvolveram uma sofisticada sociedade urbana. No sul, colonos vindos da Grécia se instalaram a partir do século VIII, criando cidades de línguas e costumes gregos, na região que ficou conhecida como Magna Grécia. Quando ouvimos falar de Roma, é comum pensarmos na atual capital da Itália. No entanto, a Roma antiga não se restringiu a esse centro urbano, abrangendo ao longo dos séculos um conjunto de territórios e povos conquistados pelos romanos. Então, Roma hoje é só uma cidade, mas a Roma antiga, ela vai chegar a se tornar um império. Nós vamos ver o mapinha e vocês vão ter ideia do tamanho
do território romano na antiguidade. Perfil expansionista. Os romanos, ao tornarem-se um povo expansionista, conquistaram todas as terras em torno do mar Mediterrâneo, promovendo trocas culturais e comerciais entre o Ocidente, que começava a se urbanizar, e o Oriente, que contava com uma sociedade urbana milenar. Então, eles vão começar a fazer esse intercâmbio, esse contato com os povos ali do Oriente. Eles vão chegar até Jerusalém, que já era o povo do Oriente, ele se desenvolve primeiro as áreas da China, Japão, o próprio Oriente que nós chamamos hoje de Oriente Médio, né, que nós vimos as sociedades lá da Mesopotâmia. Então aquelas sociedades se desenvolveram primeiro. E agora que o lado ocidental da Europa começa a se desenvolver, Roma vai expandir seus exércitos para lá e tentar conquistar essas áreas. Aí a origem mítica, né? A origem a história dos irmãos Remo e Rômulo. Então vamos lá. Todos os povos costumavam, então, como já estudamos anteriormente, todos os povos costumavam criar mitos que explicavam de onde vieram, como surgiram, né? Nós vimos há pouco a questão da Grécia, os deuses gregos, Zeus, Hades e todos os mitos. Então era comum na antiguidade essa criação de mitos. As histórias fantásticas de como surgiu um povo. Então, uma delas dizia que a cidade havia sido fundada por Enéas, herói de Troia, que foi para a Península Itálica após sua cidade ter sido destruída pelos gregos. Essa versão é contada pelo povo Virgílio em sua obra chamada Eneida. Então, primeira teoria de Enéas, né? Quando teve a guerra de Troia, Troia foi destruída, um monte de gente fugiu e Enéas fugiu para lá. Os irmãos Rômulo e Remo. A lenda mais popular entre os romanos refere-se a Rômulo e Remo. De acordo com a lenda, eles teriam sido dois irmãos gêmeos, neto do rei Alba Longa, que ainda bebês foram abandonados e jogados dentro de cestas nas águas do rio Tibre. Olha aí, vamos lá. A correnteza os teria levado até o Monte Palatino, sãos e salvos, onde foram encontrados e amamentados por uma loba. Posteriormente, teriam sido criados por um pastor e sua família, até que, ao se tornarem adultos, voltaram para Alba Longa. Lá teriam restaurado o poder do pai, que havia sido retirado do trono pelo tio, e pedido permissão para fundar uma cidade às margens do rio Tibre. Então, essa é a lenda dos irmãos. O tio, né, com medo de perder o seu poder, quando nascem os sobrinhos, coloca ele no rio para eles morrerem afogados. Não morreram afogados, foram salvos por uma loba, posteriormente encontrados por pastores, né, pastores, aquelas pessoas que cuidam das ovelhas ali, e criados, quando cresceram, voltaram lá para reivindicar os seus tronos. Os dois irmãos, porém, teriam se desentendido e Rômulo teria assassinado Remo e fundado a cidade de Roma, tornando-se assim seu primeiro rei. Latinos e sabinos. Para além da explicação mitológica, muitos historiadores e arqueólogos defendem a visão de que a cidade de Roma, na região do Lácio, área central da Península Itálica, foi fundada pelos latinos e pelos sabinos, povos de origem indo-europeia que migraram para as regiões e ficaram conhecidas como italiotas. Tanto antes quanto depois da fundação da cidade, os italiotas confrontaram-se com os etruscos, cuja cultura influenciou profundamente. Então, já vi os etruscos, chegaram aí os latinos e sabinos, e claro, três povos diferentes numa mesma região vai haver conflito. E
a interação cultural também vai ser grande. Você briga, mas você também aprende com o outro. Você vai vendo como que o outro vive, quais são os modos de vida, e você vai assimilando. Vai acabar que esses três povos vão acabar, pouco a pouco, se tornando um só. Aí a Roma monárquica, né? O que é uma monarquia? Um governo comandado por um rei. Então, tradicionalmente, Roma na antiguidade é dividida em três períodos: a monarquia, a república e o império. Vamos lá, começar aí com o rei. Ainda não estamos em César. Durante o regime monárquico, Roma foi governada por 7 reis, 4 italiotas e 3 de origem etruscas. Nessa época, as principais atividades produtivas eram a agricultura de cereais e a pecuária, mas, aos poucos, o comércio e o artesanato também ganharam espaço. A cidade era o local onde se praticavam política, a religião e o comércio, pois nela estavam instalados o Palácio Real, os templos e os mercados. Então, era comum nesse período da antiguidade você ter a grande cidade e as outras pessoas morarem no campo. E tudo era feito na grande cidade. Então, regime monárquico. Antes da monarquia, Roma era organizada em grupos familiares. Então, nós vimos aí os três povos, né? Etruscos, latinos e sabinos. As sociedades antigas, elas eram o que a gente chama de patriarcais, ou seja, quem manda é o pai, é o homem mais velho da família. Então, Roma era organizada em grupos familiares ligados por laços de sangue e por costumes e religiões comuns. A terra pertencia à comunidade e a autoridade máxima era exercida pelo pater familias, que era o patriarca, né? O pai de família, o homem mais velho do grupo. Quando os etruscos assumiram o poder em 650, essa antiga organização começou a se desfazer. A sociedade romana passou a ser dominada pelas grandes famílias que se apoiaram das terras aráveis, transformando-as em propriedades particulares. Essas famílias formaram o grupo de patrícios. Eram assim chamados por descenderem-se diretamente dos pater famílias. Os descendentes dos grandes patriarcas formaram o grupo os patrícios. Então a gente vai falar muito nos patrícios. É a classe alta de Roma, é a elite romana. Por se integrarem às mais antigas famílias locais e serem grandes proprietários de terra, os patrícios formaram a aristocracia romana. Aristocracia, na linguagem lá que vem do latim, são os melhores, os bem-nascidos. Tá? O governo aristocrático é o governo dos melhores, é assim que eles se denominam. A maioria da população, no entanto, eram de plebeus. Quem são o plebeu? O povo, né? Os trabalhadores, os camponeses. Então vai ter os patrícios, os plebeus e, claro, nesse período da antiguidade, os escravos, que a gente tem sempre que lembrar que escravo nesse período não tinha relação com cor. Só depois, na história moderna, quando os europeus vão para a Europa, para a África, que aí vão escravizar os africanos, que aí na cultura brasileira vai se criar essa ideia de escravo ter cor. Em Roma antiga tinha isso não. Tá? Tinha várias maneiras de se tornarem escravos lá. Inclusive, se você devesse, pegasse dinheiro, pegasse algum recurso com alguém e não pagasse, pela lei romana você era obrigado a se tornar escravo daquela pessoa. Então tinha o escravo de guerra, tinha o escravo de conquista, né, território conquistados, e tinha o escravo de dívida. Os plebeus não pertenciam a nenhum grupo familiar importante, tinham origem variada e não possuíam direitos políticos, podendo ser escravizados por dívidas.
e obrigados a integrar o exército. Tá? Então, plebeu era o povão que era obrigado mesmo a se submeter ao que mandou o rei. Além dos patrícios e plebeus, havia os clientes, que na realidade eram plebeus que haviam se colocado sob a proteção de determinadas famílias patrícias, às quais obedeciam e serviam em troca de sustento. O que é isso aí? Vamos supor, o professor Valci está numa situação difícil lá na Roma Antiga, não está conseguindo se manter. Para não correr risco de pegar alguma coisa, de dever favor e se tornar um escravo, ele chega num patrício e se coloca à disposição, quase como, digamos assim, um servo. Olha, seu moço, seu rico, estou com a minha família, a situação está difícil, eu me submeto a ficar sob a sua guarda, o senhor me ajuda a sustentar minha família e eu e minha família trabalhamos para o senhor. Então ele fica numa situação de submissão, mas ele não é escravo, certo? Aí, então vamos seguindo. Na monarquia romana, o rei não governava sozinho. Isso é um fator muito legal de Roma e Grécia. Eles têm um sistema político organizado onde os grupos de políticos, no caso aí o famoso Senado, é que governa junto com o rei. Vai acontecer muita traição, né? O Senado ser contra o rei, articular para trocar o rei ser contra algum senador, articular para o senador fazer a viagem para o mundo do além, e assim vai. É o jogo do poder lá na Roma. Na monarquia, o rei não governava sozinho. Ele contava com a ajuda de um conjunto de chefes mais velhos de famílias patrícias. Ó, vocês vão sempre ver isso. Na antiguidade, nas sociedades antigas, quem é a pessoa mais importante? São os mais velhos. Então, os mais velhos das famílias patrícias, né, das famílias de elite, eram os membros do Senado. Por que os mais velhos, professor? Porque na ideia antiga, os mais velhos são os detentores do conhecimento. E não estavam errados, né? Quem viveu mais tem mais conhecimento do que quem viveu menos. O Senado tinha o poder de vetar decisões do rei que fossem consideradas contrárias às leis baseadas nas tradições e nos costumes ancestrais. Então, ainda não havia uma lei escrita. Era tudo baseado nas tradições ancestrais. O rei exercia, além de sua função administrativa, ele era também o chefe militar, sacerdote e juiz. Sacerdote, ele é o chefe da igreja. Tá? Então, o rei mandava em tudo. Administrava, comandava o exército, comandava a igreja e fazia os julgamentos. Nessa estrutura, os plebeus eram muito prejudicados, pois eram julgados por tribunais formados pelos patrícios, e de acordo com as leis de que não haviam sido escritas, sendo desconhecidas para eles. Então, o pobre era julgado pela tradição das famílias ricas. Como ele ia se defender? Julgado pelo rico, pautado nas tradições do rico. Vai se defender como? E eu fiquei como? Vai ser condenado. Durante o governo dos reis foram realizadas muitas obras importantes para Roma, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte administrativa, tais como drenagem de pântanos, construção de eficientes sistemas de esgoto e a instituição do registro de cidadãos com idade, profissão e descrição de bens. Então, Roma já começa, digamos assim, a catalogar a sua população. Para que isso? Para ter controle, para não ficar chegando muita gente, não acabar virando bagunça. Bora controlar aí. O aumento progressivo do poder dos reis etruscos, porém, não foram bem vistos pelos patrícios, que em 509 deram um golpe de Estado, derrubando a monarquia e transformando Roma em uma república. Olha só, nós vimos a democracia na Grécia antiga, estamos vendo a república na Roma antiga. Então, nosso sistema de governo hoje, uma república democrática,
tem bases lá na antiguidade. Não que seja igual, mas mantém a sua muitos pontos da sua origem, certo? Vamos. Então vamos lá. Acabamos de falar aí, né, da monarquia romana. Agora vamos falar um pouquinho da república, né? Como foi aí esse governo republicano que mudou? Surgiram leis? Ficou melhor para o pobre? Não ficou melhor para o pobre? O que aconteceu? Nós sabemos que normal, né? As sociedades elas vão evoluindo. Então, quais foram as evoluções aí de Roma? Vamos lá. Todos os caminhos levam a Roma. Patrícios e plebeus. Essa é a grande disputa de Roma. A minoria, elite, contra a maioria, plebeia, povo. Então, vamos lá. Essa aqui a gente passa, que seria tipo uma questão. Como vimos, Roma foi, nos primeiros séculos de existência, governada por um rei. Porém, a situação mudou. Na época da monarquia, o rei era auxiliado por uma assembleia de aristocratas, o Senado. Por volta de 509 a.C., os aristocratas se revoltaram, depuseram o rei e tomaram o poder. O Senado então tornou-se a autoridade máxima do governo, iniciando o período republicano de Roma. Então, antes, o Senado podia vetar as ordens do rei, o Senado podia criar algumas leis. Aí na República, não. O Senado tira o rei. Quem manda é o Senado. Eram os aristocratas ou patrícios que elegiam os magistrados e os senadores, cargos responsáveis pela administração do governo, aos quais poderiam ser candidatos também. Mas vejam bem, olha só. Então, ainda o governo estava nas mãos da elite, ainda o pobre não tinha nenhuma participação. Ainda não se tinha leis que garantissem nenhum direito aos plebeus. Os plebeus podiam apenas eleger os magistrados, sendo impedidos de serem candidatos. Então, como assim, professor? O plebeu pode votar. Então, o plebeu, ele escolhe ali um patrício, que ele se dá bem, um cara legal, e ele vota. Vota no patrício que é candidato a magistrado. Mas ele não vota no senador. E também ele não pode ser magistrado. Então, o plebeu só pode escolher entre os patrícios aquele que ele quer que seja magistrado, mas o plebeu não pode se candidatar. Desse modo, a maior parte da população fica excluída das decisões importantes que estavam sendo tomadas. E, óbvio, ficam revoltados, ficam descontentes. Vai ter treta, vai ter problema. A insatisfação dos plebeus gerou muitos conflitos. Além de serem numericamente superiores aos patrícios, eles desempenhavam os mais diversos trabalhos, serviam ao exército e pagavam impostos, principalmente isso aqui. Então, os caras estão deixando descontente justamente a parcela da população que é da onde? Do exército. Oh, e aí, agora o exército está descontente com a aristocracia. O que pode acontecer? Uma revolta. E eram eles que pagavam os impostos, também comum nas sociedades antigas. A elite não pagava impostos, só o povo. Então, o povo pagava imposto para sustentar o Estado e para sustentar a elite. Sem os plebeus, Roma ficaria praticamente paralisada. Sabendo disso, em 494 a.C., os plebeus abandonaram a cidade. Retiraram-se para uma região conhecida como Monte Sagrado. Olha. E agora? Quem vai trabalhar? Quem vai defender a cidade?
Quem vai pagar imposto? O plebeu foi embora. E aí? Os revoltosos queriam o fim da escravidão por dívida, uma lei comum para toda a população, autorização de casamentos socialmente mistos entre patrícios e plebeus e mais poder político. Os patrícios não tiveram alternativa senão negociar para dar-lhes direitos, que ao longo dos anos seriam ampliados. Vocês viram isso aqui? Olha só. Era proibido em Roma rico casar com pobre. Um rapaz rico não poderia se casar com uma moça pobre. Uma moça rica não podia se casar com um rapaz pobre. Rico casa com rico, pobre casa com pobre. No começo do século V a.C., foi criado o cargo de tribuno da plebe, o qual seria ocupado por um integrante eleito pelos plebeus e que podia vetar lei aprovada pelos senadores. Então já começa a melhorar. Então já tem o representante do povo lá, tem o tribuno. Se o Senado fez uma lei que vai contrariar, o que vai prejudicar os plebeus, ele vai lá e, opa, não, essa não. Bora mudar aí. Tu só está dando direito para vocês, e nós? Então já começa, e aí vai melhorar ainda mais. Ó. Vai surgir o quê? Uma lei escrita. Lembra? As leis ainda eram pautadas nas tradições, ou seja, tudo em prol dos patrícios. Então, foram adotadas leis escritas, que deixaram de ser manipuladas pelos juízes patrícios. Então, está escrito, não tem como eu manipular. Ah, não, está aqui. A lei é escrita, você tem que obedecer. Tá? Então, esse código foi gravado sobre 12 tábuas de bronze. Por isso que ela é chamada de Lei das 12 Tábuas. Então, guarda isso aí. Primeiro código de leis escrito de Roma. A Lei das 12 Tábuas. Esquece não, hein? Você pode estar lá na prova. Ele regulamentou vários aspectos da vida romana, sendo considerado a origem do direito romano. Então, ó, a lei das 12 tábuas, ele já vai começar a conceder direitos para todo mundo, não só para os patrícios. Então já ficou melhor. Outras medidas importantes foram a abolição da escravidão por dívida e a permissão do casamento entre patrícios e plebeus. Então aí, teoricamente, já se coloca quase em igualdade patrícios e plebeus. Quase todos já passam a ser aí cidadãos romanos. Cidadãos pautados dentro do mesmo direito e dos mesmos deveres, tá? Então, já não tem mais escravidão por dívida, e agora o moço rico pode casar com a moça pobre, e a moça rica pode casar com o moço pobre sem problema. Não vai acontecer muito, mas já é permitido. Sistema legislativo. O que é o legislativo? Vamos lá, só para vocês entenderem. O legislativo é o sistema que cria as leis, fiscaliza o executivo. Oh. No município, o legislativo são os vereadores. Eles que têm que criar as leis, eles que têm que analisar as coisas, eles é que têm que fiscalizar o executivo. Quem é o executivo? O prefeito. Então, o papel do legislativo é muito importante. O legislativo é fundamental para funcionar um Estado. Então, em Roma não era diferente. Tá? Então, a existência de um sistema legislativo era fundamental para poder administrar um amplo território, já que havia necessidade de governar povos diferentes, lugares e costumes diferentes. Então, tinha que se criar leis, e essas leis tinham que ir sendo adaptadas de acordo com a região. Conquista do direito. Além da expansão territorial, as modificações da sociedade durante a República com a conquista de direitos por parte dos plebeus também foram importantes para o desenvolvimento do direito humano. Então, as leis criadas em prol também do pobre ajudam muito.
Jus civis, jus gentium, direito civil, né? O direito de todos, dos povos. Para ampliar e interpretar as leis, os magistrados, os pretores, criaram dois tipos de legislação. Um destinado aos cidadãos romanos, chamados de jus civile, e outro aplicado aos demais povos do império, o jus gentium. Com o tempo surgiu também o jus naturale, o direito natural, que não era precisamente uma lei, mas uma ideia. Segundo ela, existem certos princípios e valores universais, isto é, que estão acima do Estado ou das tradições, ou seja, fazem parte da condição humana, como o direito à vida. Então aí já começa a olhar aquela questão de matou, mas matou por quê? Então já começam a analisar, pelo menos dentro da própria sociedade. Indúbio pro réu. E agora, o indúbio pro réu. Isso significa o quê? Na dúvida, absolva o réu. Então, houve uma acusação, o professor Valci está sendo acusado de ter comido toda a lasanha do almoço, e aí começa o julgamento. Mas ficou na dúvida, porque outras pessoas também passaram ali pela cozinha naquela hora. Então, está na dúvida? Então não foi ele. Ele é inocente. Ah, um romano morreu, foi assassinado. Aí tinha um romano perto, ele olha, foi ele. Mas não conseguiu se provar concretamente que foi ele. Então não prende. Então, na dúvida, absolve, solta o réu. Vamos indo, vamos seguir lá para o 10S1 no S2. Conflitos na República. Então, normal, tá, gente? Então, nós vimos na monarquia, quando o Senado não gostou muito do que o rei estava fazendo, tirou o rei e assumiu a República. Os senadores, os magistrados, aí criou o Tribuno da Plebe, criou a Lei das 12 Tábuas. Vão ter conflitos na República, pessoas não vão estar contentes da forma como está sendo administrado Roma, vão ter conflitos. E aí, mais na frente, nós vamos ver que o modelo republicano romano também vai ser destituído. O que é destituído? Vai ser tirado, tá ok? Vamos ver aqui esse textinho. O Senado distribuía as terras conquistadas entre os patrícios, que se tornavam mais ricos e poderosos a cada guerra, enquanto os soldados que arriscavam a vida por Roma continuavam pobres. Então, olha aí, começa a confusão. Mudou-se o sistema, criou-se algumas leis, mas algumas tradições não mudam. Os políticos só davam terra para os seus parentes. Que horror! E aí a pessoa que lutava ficava sem terra. Então, quem era o poder realmente de Roma? Seu exército. Então, por que o exército não estava sendo recompensado? Essa era a questão. Na tentativa de solucionar os problemas de Roma e conter o aumento da desigualdade entre grupos sociais, diversas leis foram apresentadas. Entre elas, destacaram-se aquelas propostas de dois tribunos da plebe, os irmãos Tibério e Caio Graco. Essa aqui vai ser a controvérsia da controvérsia. O que eles queriam? Reforma agrária. Que é isso? O que é reforma agrária? É você pegar as terras e dividir com o povo. Aquela terra que é do Estado, aquela terra que não está sendo usada para produzir nada, dá para o povo. Então, suas principais reivindicações: implementação de uma reforma agrária, redistribuir as terras e a garantia de compra do trigo a preços mais baixos, porque o trigo pertencia aos patrícios e era vendido aos plebeus superfaturado. Carão, carão. A lei do trigo foi aprovada. No entanto, os ricos proprietários que compunham a maioria do Senado fizeram forte oposição à reforma agrária. Tibério Graco acabou assassinado pelos patrícios. Caio Graco cometeu suicídio ao ser pressionado pelos seus inimigos. Olha só, eles não conseguiram, mas aí já planta a ideia. Então,
Eles deixaram e já começa a se perceber o quê? Que o Senado, os patrícios, não tem uma política para ajudar o pobre. E aí vai continuar a discussão, que vai ser o ponto de derrubada da República Romana. Então, primeiras conquistas. O exército romano, formado por pequenos proprietários, os plebeus mais pobres, não podiam possuir armas. As tropas romanas inicialmente conquistaram as terras do Lácio, em seguida expandiram-se cada vez mais. No século III a.C., toda a Península Itálica estava sob o controle de Roma. A vitória do Cartago, nós falamos agora há pouco, né? As guerras púnicas. Então, venceu as guerras púnicas, começa a expandir para dentro da África, começa a expandir para a Península Ibérica. O crescimento do poder romano atrai cobiça de muitos inimigos. Para conter os invasores e ampliar suas conquistas, era necessário reformar o exército. No final do século II, o cônsul Mário criou um exército profissional e permanente, composto de voluntários que recebiam equipamentos e salários. Então, olha aí, já vai começar a organizar de uma forma diferente. Em vez de dar as terras para o povo, aquela coisa toda, e o povo ficar contente de continuar no Estado, no exército, ele começa a criar um exército remunerado. Você vai trabalhar, tua família fica lá na terra, tu vem, trabalha aqui no exército, se torna um trabalho, e você recebe. Então, muita gente vai para o exército romano porque vai ganhar. O salário fixo e a possibilidade de receber terra e parte dos saques atraíram muitos soldados. Ao longo do tempo, criaram uma relação de respeito e fidelidade com seus comandantes. O povo também admirava os generais vitoriosos, que eram recebidos em Roma como heróis. Aí já vai começar o problema. Quem começa a ser visto realmente como importante em Roma? Os soldados e os generais, porque os soldados lutam, mas os generais é que comandam, que criam as estratégias. Então, já começa a ter os soldados felizes porque estão recebendo e os generais adorados pelo povo. É daí que eles já vão começar a olhar e tentar na ideia, pô, o povo me ama, vou para o poder, vou assumir esse Roma aí. Assim, alguns chefes militares se tornaram politicamente poderosos. Grandes generais eram eleitos para os principais cargos públicos e passaram a incomodar a elite patrícia. Por quê? Nem todo general é da elite. Muitas pessoas que entraram no exército eram plebeus, se destacaram, se tornaram generais. Ou tinham uma relação muito próxima com os plebeus. Então vai ser uma ameaça para a elite, para os aristocratas. Instabilidade política. Alguns generais começaram a reivindicar mais influência no Senado. E aí vai começar a guerra civil. O que é uma guerra civil, gente? Guerra civil é quando existem disputas dentro do próprio Estado. Pessoas do mesmo Estado, em grupos diferentes, lutando para se chegar ao poder. Vamos lá. E aí, em 60 a.C., Roma passou a ser governada por triunviratos, ou seja, os generais chegam ao poder. Vai ser aí o início da história romana chamada de Império. Júlio César, líder político e militar, e os generais Pompeu e Crasso fizeram uma aliança para governar Roma, chamado de Primeiro Triunvirato. Triunvirato porque eram três. O objetivo era controlar o poder e diminuir a tensão social, porém não levou muito tempo para os três lutarem entre si. Aí a grande questão é, eles assumiram com uma ideia, depois um quis mandar mais do que o outro. Nesse período ainda não era o Império Romano, ele estava, digamos assim, na transição da República para o Império. César foi vitorioso, utilizando-se de seus excepcionais feitos militares, conseguiu fazer-se nomeado ditador vitalício pelo Senado. As reformas populares que César impôs, contudo, contrariavam os interesses de alguns grupos do Senado.
temerosos de perder seus privilégios, desgostosos com a concentração excessiva de poder nas mãos dos generais, os senadores que se opunham a César o assassinaram. Então contrataram lá uma pessoa, Brutus. Até tu, Brutus, filho meu, e Brutus assassinou César. Então vejam que a disputa pelo poder causa aí os assassinatos. E aí veio o segundo triunvirato. Continua na mão dos militares, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Perseguiram, venceram os assassinos, criando o segundo triunvirato. Quem são esses assassinos? Os senadores. E mais assim, cria o segundo triunvirato. Matam lá, prendem, tiram do poder os caras que mataram o grande César. Sume o poder. Mas, de novo, brigam entre eles. E aí vai surgir o primeiro imperador romano, que vai ser Otávio Augusto. Otávio, sobrinho e filho adotivo de César, foi o vencedor. Comandando um poderoso exército, tornou-se em 27 a.C. o primeiro imperador romano. Então, a disputa entre os generais para chegar ao poder não era só a causa deles chegarem ao poder, mas a questão também nota-se aí que eles olhavam mais para o povo, eles eram mais próximos do povo, eles estavam dentro do exército, os caras do exército eram da plebe, então eles sabiam o que fazer para agradar a plebe. Como os soldados, a maioria era da plebe, agradavam os soldados conseguiam obter recursos, automaticamente estava agradando o povo. Usando o cérebro. Então, nós não vamos responder a questão, né? Só vamos aqui, né, dar uma observadinha aí no mapa. Então, tudo isso aqui de vermelho mais escuro aqui, ó, é o que se torna Roma. Então, parte de uma fundação de uma cidade aqui, e daqui eles vêm dominando. Domina primeiro Cartago, a região da África, Península Ibérica, e assim ele ganha todo esse território. Então, tudo isso aqui, inclusive as ilhas aqui de onde hoje é a Inglaterra, tudo isso se torna o Império Romano até 117 depois de Cristo, o auge da expansão romana. Certo? Então, Roma conquista grande parte do território europeu ocidental. Parte do território europeu aqui no que a gente chama de Oriente, né, Europa, leste europeu, parte do Oriente, aqui na Arábia, vem aqui para algumas regiões da Ásia e algumas regiões da África. Nota-se que ele fica aqui no Egito e a parte costeando aqui o Mar Mediterrâneo. Mas Roma se torna aí o grande império, tá certo? Então, a gente vai parando aqui, né? Nessa expansão, nós vimos aí a queda de Cartago, surgimento de Roma, a monarquia, a república e o surgimento do Império Romano. Em breve a gente volta aí para ver a ascensão do Império e, é claro, a queda do Império Romano. Certo, galerinha? Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima.